Programa Economia Dia a Dia. Começa agora o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. e também do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Conheça agora o nosso convidado de hoje. Odilon, é um prazer recebê-lo aqui neste sindicato. Muito obrigado, para mim também é um prazer poder participar do programa. Odilon, fala um pouquinho, a nossa pauta tem a ver com os 80 anos do sindicato, você é uma memória aí de anos de luta, não só no sindicato, mas também nos nossos conselhos, o regional e o federal. Fala um pouquinho como é que começou a sua militância nessas entidades. A minha militância começou em 1979, que naquele período tinha um movimento de renovação dos economistas, que era, as lideranças eram o Walter Barelli, que do DIEESE foi ministro, o Arbex, que foi inclusive diretor da Caixa Econômica Estadual, foi da Casa da Moeda, o Luciano Coutinho, atual presidente do BNDES, era um movimento bastante importante, aí era um debate intenso, inclusive quando ia ter eleições, tinha uma repercussão na mídia muito grande, na Folha de São Paulo, inclusive, chegou a patrocinar debates entre as chapas. Então, eu comecei participando lá e fui candidato algumas vezes para o Conselho Regional. Aquele período lá, nós perdemos algumas vezes, até que nós ganhamos. Mas eu, a partir de 83, 84, eu comecei a participar do Conselho Federal de Economia. Eu era suplente, assumi alguns meses. E, finalmente, em 85, eu fui eleito como titular de 85, 86, 87 no Conselho Federal de Economia. E aí eu fui eleito presidente do sindicato em 87 até 90. Então foi em 79, aí foi um período muito interessante aí de debate político no país. E, Odilon, qual que é a diferença básica, não sei se tem também, de se atuar nas entidades da economia na época da década de 70, 80, para os dias de hoje? Mudou muita coisa ou na essência... Não, mudou muita coisa porque naquele período, era o período da ditadura militar, hein? E o país estava numa crise muito grave em relação à questão da dívida externa, que levou o país a uma enorme recessão, desemprego de milhões de pessoas, uma inflação altíssima. Então tinha todo um debate econômico, como superar a crise, retomar o crescimento econômico, controlar a inflação, teve inúmeros planos, o plano cruzado, verão, Bresser. Os economistas no olho do furacão. No olho do furacão, e ao mesmo tempo era uma luta por liberdade, pela democracia, contra a ditadura. Então era extremamente intenso o debate na imprensa sobre economia, sobre liberdade, sobre democracia, a campanha das diretas já, nós economistas participamos, então era um momento de muita efervescência. Atualmente, apesar dos problemas econômicos, muitos deles continuarem, não tem esse ímpeto todo que havia, e não é só no meio dos economistas, da sociedade no geral. Você tinha lá toda a luta que teve lá dos metalúrgicos do ABC, greves em várias regiões do Brasil, movimento pela anistia, então... A sociedade era mais efervescente, uma grande esperança de mudar o país. Hoje em dia, a coisa está bem mais devagar, né? Então tem uma diferença muito grande nesse sentido. Mas você acha que os trabalhadores estão com menos consciência de classe? Eu acho que tem uma situação diferente, porque inclusive no mundo, né? Você tinha toda uma efervescência no debate mundial, você tinha a União Soviética, os Estados Unidos, uma disputa muito grande do ponto de vista ideológico, Guerra do Vietnã, que era uma coisa que acabava mobilizando muito, apesar de que a guerra terminou em 1975. Então, havia muito esse ativismo. A polarização continua, né? Então os trabalhadores estavam se organizando mais, inclusive que a ditadura cerceou os sindicatos, então era todo um momento de liberdade geral da sociedade. Então tinha muitas reivindicações. Também você teve um avanço, no meu entender, né, muito grande do ponto de vista do consumismo na sociedade. A sociedade
a gente estava muito mais preocupado, ou era uma grande preocupação com os direitos civis, com distribuição de renda, com direitos democráticos, e eu acho que agora a coisa, pela própria questão da propaganda, da mídia, os trabalhadores em geral, o que eu falo, muita gente deixou de lutar pela cidadania e virou um simples consumista, então isso rebaixa muito as lutas. Quer dizer, era muito mais interessante, né, a gente lutar por uma sociedade mais justa, que eu acho que nós aqui do sindicato, e eu acho que nós temos que continuar lutando por isso, do que hoje muita gente está preocupada em trocar de carro, comprar televisão, somente isso, não que as pessoas não têm que melhorar a qualidade de vida, mas viver é muito mais do que simplesmente consumir. Então houve uma mudança grande desse ponto de vista. Odilon, você acha que da passagem do século XX para o XXI, qual que é o grande tema que o economista tem que lidar? Será que é essa questão da sustentabilidade, do consumismo, do equilíbrio dos recursos ou algum outro? Eu acho que é isso. No caso do Brasil, eu tenho estudado ultimamente a questão da distribuição de renda, a questão tributária. O Brasil é um país vergonhoso. Olha, sinceramente, você pega a distribuição de renda no Brasil, saiu recentemente uma matéria sobre a distribuição de renda na cidade de São Paulo. O 1% mais rico da cidade detém 20% da renda e os 50% mais pobres, 10,5%. Quer dizer, se em São Paulo tivesse 100 pessoas, uma ia comer sozinho 20 pães, se tivesse 100 pães e 100 pessoas. E as outras 50 ia ter que dividir 10. E isso no Brasil é pior ainda. E aí você pega, por exemplo, você teve uma financiarização muito grande do ponto de vista econômico, então você tem um ganho enorme do ponto de vista das aplicações financeiras e não da produção industrial e de outras áreas. Então eu acho que os economistas, nós aí nessa mudança, acho que nós temos que lutar, no caso do Brasil, pela distribuição de renda, por reforma tributária e pela defesa do meio ambiente. Porque veja outra coisa, você tem um dos pontos chaves do desenvolvimento econômico brasileiro, do crescimento do PIB, é a indústria automobilística. Só que, os automóveis como meio de transporte é um absurdo. Você pega a cidade de São Paulo, em inúmeras capitais, você tem um trânsito absurdo, uma poluição absurda. Então você tem que mudar a matriz de transporte, a matriz energética, que é uma questão que está evoluindo esse debate, que nós economistas temos um papel muito grande nesse debate aí, e colaborar com o desenvolvimento da sociedade humana, não só brasileira. No próximo bloco a gente vai aprofundar essa questão do debate da reforma tributária, porque você tem muito a nos dizer sobre isso, aliás também sobre orçamento participativo popular, mas antes só um tira-gosto para o pessoal. Qual é a ideologia, o poder, a força que impede essa distribuição de renda, se na lógica econômica ela é tão benéfica? Porque o sujeito que concentra muito, ele não vai almoçar 20 vezes no mesmo dia. Ele não vai consumir 30 potes de manteiga. Não, então, quer dizer, para a sociedade é bom que cada vez mais pessoas tenham mais para poder rodar. Qual que é a força que barra essa lógica, Odilon? A força é a ideologia do capitalismo, que é uma ideologia de concentração. Quem tem riqueza tem um poder enorme do ponto de vista político, de influência na sociedade, e essa é a ideologia dominante. Então isso aí acaba dominando os meios de comunicação. Eu falo muito, por exemplo, se você pega a mídia, quando você tem um problema econômico, geralmente se entrevistas economistas ligados à área financeira. Tinha que entrevistar os economistas ligados à área industrial, aos trabalhadores, às centrais sindicais, para você ter uma democracia na informação. Porque aí você acaba enviesando. Então, é um poder dominante que não quer abrir mão desse poder, porque, logicamente, você tem uma influência enorme na sociedade, vive bem materialmente, e que você impede que um debate mais profundo do ponto de vista da qualidade de vida, inclusive de uma postura mais de cidadania na sociedade, tá? E de uma sociedade mais justa, isso acaba não passando muito. Então, esse é o poder dominante, que acaba dominando a mídia e os centros de decisão. Você pega a Câmara Federal, você tem hoje uma influência enorme do agronegócio, dos grandes empresários, que precisam estar representados, mas acaba tendo uma disparidade, uma distorção muito grande nessa representação. Daí a importância dos
das instituições sindicais terem seus veículos próprios. Não tem dúvida, o que eu sempre falo, por exemplo, para os meus alunos, qual é a arma mais importante do ser humano, seja no Brasil, na China, nos Estados Unidos? É a informação. Quem não tem informação é ingênuo, está fora do mundo, acredita no que não existe. Reproduz aquilo que é contra o seu próprio interesse. Então você ter canais de televisão, rádio, jornal ou programas é fundamental para os sindicatos, para os trabalhadores no geral. Pluralidade de opiniões. Isso, é democracia. Isso é que é democracia. Democracia é você poder atomizar os meios de comunicação para todo mundo poder ter mais diversas formas de informação e de interpretação dos fatos e da sociedade. No próximo bloco nós vamos aprofundar sobre essa questão da reforma tributária, orçamento participativo e também sobre educação. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta no programa Economia Dia a Dia, recebendo Odilon Guedes. O que trava a reforma tributária? Porque muito se fala dela, muito se discute, mas o que a trava e como a gente podia fazer a reforma tributária possível? Porque já que não se pode fazer a ideal, não se pode mexer em nada. Eu acho que a discussão da reforma tributária, ela está aí há décadas, tem várias propostas na Câmara Federal, e é pouquíssimo discutido. Quando se ameaça discutir, logo é paralisado. Inclusive, na recente eleição para presidente da República, os candidatos não falaram nada disso, que, no meu ponto de vista, é uma questão central. Porque, veja, o Estado ele só pode operar através da arrecadação de tributos. O Estado é permanente no mundo inteiro. Tá certo? Então, nós precisamos pagar tributos para que o Estado possa ter educação pública de qualidade, saúde, segurança, investir em ciência, tecnologia, infraestrutura. E o Estado só pode fazer isso arrecadando recursos. Primeiro isso. Segundo, no Brasil é um país, como na questão da distribuição de renda é um país injusto, no Brasil quem paga mais tributos proporcionalmente é a população de baixa renda, são os pobres. Porque cerca de 50% da carga tributária no Brasil ela é indireta. Significa o seguinte, no preço de uma televisão, cerca de 40% são de tributos. Então você comprou uma televisão de R$2.000, R$800 vai para a mão do governo. E veja, se o cidadão ganhar R$1.000, comprou uma televisão de 800, ganha R$1.000, comprou uma televisão de R$2.000, ele vai pagar R$800 de tributos. Se um cidadão que ganha 30 mil por mês comprar a mesma televisão, ele vai pagar os mesmos R$800. Isso é uma injustiça enorme, porque quando você compra um sapato, arroz, feijão, uma camisa, tudo que você compra, você está pagando tributos. E a maior parte, como eu falei, é indireta. Nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e na Europa, a maior parte da carga tributária é direta, é sobre a renda, a herança, a propriedade e a riqueza. Então, no Brasil, você precisa fazer uma reforma tributária que você possa aumentar a tributação sobre a tributação direta e diminuir a indireta, porque aí você vai favorecer a classe média e os trabalhadores de baixa renda, e quem vai pagar mais é a população mais rica, que é o óbvio, né? Porque, veja, o Brasil é um país que tem uma característica muito ruim, que ninguém fala o que precisa ser falado, que são obviedades. Lógico que quem é mais rico tem que pagar mais. Não é que você é contra rico. Agora, o sujeito tem uma renda enorme, tem muita propriedade, tem que pagar mais proporcionalmente do que quem não tem. Então, a reforma tributária, que inclusive nós estamos debatendo aqui no sindicato, nós estamos terminando um documento, ela vai nesse sentido, de uma reforma tributária para o Estado manter a arrecadação, para abaixar a arrecadação em cima da classe média, da classe de baixa renda, inclusive das pequenas e médias empresas, para
favorecer o desenvolvimento da produção e taxar diretamente quem tem mais renda, mais propriedade e mais recursos. Eu vejo a questão do debate eleitoral, os candidatos muito reativos. Eles debatem aquilo que ecoa na sociedade. Então, quer dizer, a reforma tributária, infelizmente, não é assunto do povo? Não é, porque, veja, o povo que paga mais tributos não tem muita noção do que acontece. Geralmente, quem fala em reforma tributária são os empresários que querem diminuir a sua carga tributária, que em alguns setores você até deve diminuir. Isso tem que fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento, que o Brasil não tem. Entendeu? Qual a estratégia para o país desenvolver do ponto de vista da educação, da infraestrutura, ciência, tecnologia, na área industrial? O que nós vamos priorizar? Não tem. Isso aí é uma área cinzenta toda. Então, por exemplo, as pessoas desconhecem isso. E você, por exemplo, debater a questão da reforma tributária, como nós estamos discutindo aqui no sindicato, é uma questão que você vai interferir em interesses enormes, entendeu? Só para dar um exemplo, o imposto sobre herança. Na Inglaterra, quando a princesa Diana morreu, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou 15 milhões de imposto sobre herança. 50? E muita gente vai achar um absurdo. Agora vai ver a qualidade de vida que tem na Inglaterra, em Londres. Quem já teve o dinheiro retorna, né? Retorna. Aqui no Brasil, o imposto, veja o absurdo. No Brasil, o artigo 155, que define imposto sobre herança, que define que os estados é que devem estipular esse imposto. Tá certo? O estado de São Paulo é de 4%. Agora o Estado que deve definir. Aí o Senado, em 1992, fez uma resolução de número 9, em que estabelece um teto máximo de 8%. Quer dizer, uma resolução do Senado é superior a um artigo da Constituição que define que são os Estados. Então isso acontece porque quem está lá na Câmara Federal fica defendendo interesse de uma minoria, interesse de grande parte daqueles representantes, apesar de na época da eleição falar que vão defender o povo, estão defendendo seus interesses de uma minoria. Então, veja, você precisa se espelhar no que acontece na Europa, no que é desenvolvido, nesse país desenvolvido, para a gente fazer essa reforma. Então, por que ela impera e ninguém discute? Porque ela vai atingir interesses muito grandes, que nós temos que atingir, logicamente, para poder distribuir a renda, investir e o país se desenvolver. Interesses muito grandes, mas de poucos, então tem que ser vencidos, né? Ah, não tem nem dúvida, que é uma minoria. Olha, o Brasil é um absurdo. Se eu pegar alguns dados aqui, tem recentemente o Márcio Postman, recentemente não, ele já fez um estudo, que ele mostra que cerca de 70% dos ganhos de juros fica na mão de 20 mil famílias, que ele chama de clãs, que são famílias até 50 pessoas. Então é o seguinte, esse ano aqui, o governo, vamos fazer uma hipótese, o governo mais ou menos vai pagar 300 bilhões de juros. Significa que 210 bilhões vão para a mão de 20 mil famílias. E só para ter um contraponto, a Bolsa Família, que atende 13 milhões de famílias, que vai atender cerca de 50 milhões de pessoas, esse ano o governo vai gastar 26 bilhões. Você tem que fazer uma reforma para poder tributar mais esses setores, que é uma minoria da minoria, e veja que é o óbvio. É o óbvio. O sujeito ganha mais, tem que pagar mais, não tem nem dúvida. Você tem um livro, e queria que falasse sobre ele, um dos livros a respeito do orçamento participativo. Conte para nós o que é esse conceito e se esse exercício seria um meio de fazer com que a sociedade se apropriasse da decisão para onde vai o dinheiro público. O meu livro chama Orçamento Público e Cidadania, é editora Livraria da Física, eu lancei ano passado, e ele trata, o primeiro capítulo eu faço uma discussão da importância desse debate sobre a questão tributária e do orçamento público. Por que o orçamento público é importante? Porque lá está registrado todos os tributos do Brasil inteiro e todos os gastos do governo municipais, estaduais e federal. E 35% do PIB do Brasil vai para a mão do Estado, então nós precisamos cuidar disso. Agora, você vê o nível de corrupção que hoje o Brasil está envolvido, em grande parte porque a sociedade, ela fica olhando isso de longe, ela tem que ter uma participação mais direta do controle dos gastos públicos, tanto da receita como da despesa. Então, o primeiro capítulo eu trato disso no livro, e o segundo, terceiro capítulo eu faço uma ligação do processo orçamentário, do plano plurianual, que é um plano de 4 anos, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei do orçamento. Qual a ligação entre essas leis? E mais, qual é a ligação no caso dos municípios que esse processo tem com o plano diretor? Então é um exercício para as pessoas poderem entender. E isso é fundamental por quê? Porque somos nós que sustentamos o Estado. Eu até
eu fui vereador em São Paulo, fiz o prefeito. Então, quando eu era vereador, alguém vinha me agradecer algum encaminhamento, eu falava, você não precisa me agradecer, primeiro porque eu ganho para ser vereador, eu não estou trabalhando de graça. Tá? Então, eu não estou quebrando o galho de ninguém. Segundo, qualquer obra que se faz é com o teu dinheiro. Por exemplo, então não tem prefeito bonzinho, nem deputado. Eles estão lá, ganham para exercer sua profissão e qualquer obra que se faz no país é com o dinheiro da população. E precisam ser cobrados. E precisa ser cobrado. A população precisa saber onde é que gasta o dinheiro dela. Mais um detalhe, essa discussão de tributação já deu revoluções no mundo inteiro e mudanças sociais. O primeiro, por exemplo, no mundo ocidental aqui, a Carta Magna, 1215, a nobreza inglesa sentou com o João Sem Terra, que era o rei, para elaborar a Carta Magna, e um dos itens da carta é que ele não podia mais criar tributos antes de consultar o Conselho de Nobres. Isso em 1215, 300 anos quase antes do Brasil ser descoberto. A Revolução Americana, qual foi a gota d'água? Que a Inglaterra começou a lançar uma série de tributos sobre a Nova Inglaterra, né, aquelas colônias inglesas na América do Norte, sem consultar os colonos. Isso aí foi a gota d'água para desencadear a Guerra de Libertação. Você pega no Brasil, por que o Tiradentes foi enforcado? Porque os portugueses começaram a cobrar o quinto do ouro. Inclusive, esse termo que a gente fala, o quinto dos infernos, vem de lá. Vai para os quintos dos infernos, lá quando os portugueses iam cobrar, quem produzia ouro falou, vai cobrar o quinto nos infernos, porque era um quinto, né? A Guerra dos Farrapos, essencialmente, foi por questão tributária. Agora, veja que interessante, como no Brasil, a população de baixa renda paga mais tributos, que seria mais interessada na reforma tributária, como ela não tem informação, ela fica à margem do debate. Então o livro é nesse sentido de ajudar o debate, que é um esforço que eu estou fazendo, desde que eu fui eleito vereador em 93, exerci de 93 a 96, eu não me reelegia, eu entrei para o Conselho Regional e nós fizemos um trabalho, desde lá eu tenho feito um esforço para popularizar esse debate. E este sindicato também o tem feito, através desse programa, através dos eventos que promove, e nós também podemos levar para a nossa CNTU, que também vamos falar dela agora, onde o Odilon Guedes já tomou posse como diretor sindical desse sindicato, nesta instituição que reúne trabalhadores com formação universitária. Então tem lá médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfim, os economistas, os engenheiros, uma gama aí de profissionais que querem pautar as políticas públicas. Então a CNTU tem diversas campanhas, por exemplo, os nutricionistas fizeram uma campanha anual a respeito do combate ao uso abusivo de agrotóxicos. E os economistas, quem sabe, já não pode levar a reforma tributária como uma bandeira seríssima. E eu acho que é bem lembrado, nós economistas podemos propor, aí vai ter um debate na CNTU sobre as diversas bandeiras, porque, por exemplo, a questão tributária, a questão orçamentária, ela é uma questão que perpassa todas as categorias. Porque, veja, quando eu discuto a questão do orçamento público, não adianta você ter o melhor plano de saúde ou o melhor plano de educação se não tiver dinheiro. Então você precisa ver no orçamento como é que está os gastos para a saúde, para a educação, controlar isso aí, saber se melhorou a qualidade do ensino. E para isso precisa de recursos. Tá? Porque, veja, é até interessante, você tem toda uma campanha aí de setores de economistas que falam que precisa cortar os gastos do Estado. E, ao mesmo tempo, eles falam que precisa melhorar a educação. Como é que você melhora a educação se você não gastar dinheiro? Se você continuar pagando um salário baixíssimo para professor, você não atrai profissionais que poderiam ser ótimos profissionais na área da educação, para a área da educação. Eles vão seguir para outras profissões. Mas os professores precisam dar aula o dia inteiro. Eu sou professor, é uma das profissões mais desgastantes do mundo. Não dá para você dar aula o dia inteiro. Agora, você precisa ganhar bem, como eu estudei em escola pública, que era de excelente nível, porque os professores ganhavam bem. Então, por exemplo, é uma campanha aí que a gente pode colocar lá, vamos amadurecer para ver como é que a gente desenvolve lá na CNTU e aqui no sindicato. Instantes finais, mas quero abordar com você realmente esse assunto que você acabou de falar, educação. Qual a importância da educação para os dias de hoje? Olha, a educação é vital. Falar o óbvio. Você pega a Coreia do Sul, na década de 50, era um país até mais pobre que o Brasil. Só que eles, colocaram um dos focos para o desenvolvimento coreano, era a educação. E investiram pesado. Hoje a Coreia é um país altamente desenvolvido. A China tem investido violentamente em educação. E o Brasil precisa, para sair dessa crise que nós estamos, por exemplo, o Brasil tem uma baixa produtividade.
Um trabalhador alemão produz 4 vezes mais que um trabalhador brasileiro. Não é que ele é mais inteligente, é que ele tem mais educação. Não existem pessoas mais inteligentes, existem pessoas mais preparadas. Então a educação é vital para você criar cidadãos, bons profissionais, e para isso você precisa canalizar recursos, você precisa pagar bem professores, ao mesmo tempo exigir uma contrapartida e melhorar a qualidade dos professores para que eles possam desempenhar bem o seu papel, que é uma medida que, se você começar a investir agora, ela vai frutificar daqui 5, 10 anos, não é de curto prazo. O problema é que muito político no Brasil, como é o sujeito que quer se reeleger, ele só faz coisa que aparece. E isso aí, num primeiro momento, não aparece muito. Então é uma questão vital, senão o país não sai da crise, não aumenta a produtividade. Tá certo? Você tem inúmeros, pelo menos é o que sai na imprensa, inúmeras áreas que precisam de trabalhadores qualificados que você não consegue trazer porque a qualificação é muito baixa. Então é uma questão central, é um debate que interessa a todo o povo brasileiro, a todos os políticos, que eu acho que os governos têm que fazer um esforço enorme, e nós todos. Porque, ó, só mais um dado, 83% de quem estuda no Brasil, antes de chegar na universidade, estuda em escola pública. Então, é o futuro do Brasil, tá aí. Então precisamos investir, cuidar muito da área da educação. Odilon, um prazer recebê-lo aqui neste programa e quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Olha, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os economistas e para todos os cidadãos aqui que estão nos vendo e colocar esses debates que são centrais, que não interessam particularmente aos economistas, reforma tributária, distribuição de renda, mas interessa a todo o povo brasileiro, e nós economistas temos uma contribuição importante através do sindicato para dar para a sociedade brasileira. E você, economista que nos acompanha, venha participar deste sindicato. O Odilon Guedes aqui conversou diversos assuntos interessantes, mas que precisamos dar prosseguimento nos debates. Ele que já presidiu esta casa também o convida, né, Odilon, para que o economista participe. Não, o economista precisa vir se filiar ao sindicato porque nós precisamos fortalecer a nossa categoria. Todas as categorias no mundo se organizam em muitas, grande parte, em sindicatos para defender seus interesses. Perfeito. E, por isso, você acaba de assistir agora esse programa, porém, a sua militância em prol da economia e da sociedade pode continuar. Acesse o nosso site. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia.